Olá e bem-vindo ao canal Atec PT. Hoje falarei sobre uma bateria de CO2 que pode revolucionar o futuro do armazenamento de energia. O CO2 é famoso por ser o principal culpado das mudanças climáticas. Mas e se esse vilão do aquecimento global pudesse se transformar em um herói da energia verde? Acredite ou não, o dióxido de carbono pode ser um componente-chave no desenvolvimento de uma nova bateria verde, que poderia ser rapidamente implantada em todo o mundo. Como você deve saber, o dióxido de carbono é um dos gases principais do efeito estufa na atmosfera. O CO2 e outros gases do efeito estufa estão naturalmente presentes em nossa atmosfera e atuam como uma espécie de cobertor para o planeta. É essencial que tenhamos esse cobertor, mas ele engrossa, por assim dizer, e retém muito calor. O CO2 é claramente o vilão do roteiro, mas talvez haja espaço para uma história de redenção. As energias renováveis são uma das melhores armas do que dispomos para combater o aquecimento global, através da redução das emissões de gases com efeito estufa. Mas precisamos desesperadamente de sistemas de armazenamento que também sejam econômicos e duráveis. Em junho de 2021, a startup italiana Energy Dome demonstrou com sucesso a operação da primeira bateria de CO2 do mundo em escala piloto. Decorreu em Sardenha, num ambiente com muito sol e vento. Esta área isolada desencadeia muitas oportunidades para a energia solar e eólica. No entanto, o problema está na capacidade de armazenamento do dispositivo, que era de apenas 4 MWh. Sua primeira usina em escala comercial será de 200 MWh, de acordo com as previsões. Deve ser operacional até o final do ano que vem. Após o teste, a bateria parece estar pronta para armazenar energia renovável e distribuir por 24 horas. Além da recente arrecadação de 11 milhões de dólares para comercializar suas baterias de longa duração para o serviço público, a startup já assinou vários contratos. Por exemplo, vão montar uma instalação de 20 MW em 5 horas para a ASA, a segunda maior empresa italiana de eletricidade. A Unundel Energia assinou um contrato para desenvolver sistemas de armazenamento de energia na Itália, Alemanha, Oriente Médio e África. A tecnologia de energia Genome é baseada em um sistema termodinâmico de circuito fechado. O gás é armazenado a temperatura e pressão ambiente após ser pressurizado por um tubo compressor. O CO2 se transforma então em um líquido muito denso que é armazenado em uma espécie de extintor à temperatura ambiente e a 70 bars. O estágio de carregamento armazena energia renovável em CO2 líquido de alta pressão. Ao mesmo tempo, o sistema recupera e armazena o calor induzido pela compressão em 2 unidades térmicas. Quando a energia precisa ser descarregada, o calor recuperado é então reutilizado para converter o CO2 líquido novamente em vapor, após passar por um expansor. O fluxo de gás aciona uma turbina para gerar eletricidade, que será fornecida à rede. E para fechar o ciclo, o CO2 é enviado de volta para a cúpula para iniciar o próximo ciclo de carga. Se você está preocupado em precisar de muito CO2 para continuar recarregando o sistema ao longo do tempo, não se preocupe, é um sistema de circuito fechado. Claudio Sparosini, CEO da empresa, indicou notavelmente que no caso de sua própria experiência, eles só precisavam enchê-lo pela primeira vez antes de usá-lo, tipo o ar-condicionado de um carro. Você deve saber que o CO2 pressurizado não é um único gás que você pode usar como meio de armazenamento. Usando uma abordagem semelhante, podemos aproveitar o ar pressurizado. De fato, dependendo de como você comprime o ar, você também pode considerar usá-lo como meio de armazenamento. Assim, a densidade de energia dá uma ideia de quantos kWh você pode armazenar por unidade de volume. De acordo com os dados divulgados, a densidade de energia de sua bateria de CO2 é até 11 vezes maior que o ar comprimido. Por essa razão, os sistemas de ar comprimido precisam de um espaço enorme, com porões subterrâneos para armazenar o ar comprimido de baixa densidade energética. Isso só pode ser encontrado em locais específicos, o que limita a escalabilidade. Por outro lado, o ar líquido pode conter quase o dobro de kWh por metro cúbico em comparação com o sistema Energy Dome. No entanto, para que o ar líquido funcione, você precisa descer a temperaturas muito baixas para liquefazer o ar. Em seguida, faça o inverso e aqueça o ar liquefeito a temperaturas ambientes para gerar eletricidade. No entanto, este ciclo drástico de resfriamento e aquecimento faz parte do processo de uma eficiência de ida e volta entre 45% e 70%. O design da Energy Dome também é bastante simples, pois usa apenas 2 estágios, ou seja, compressão e evaporação. Este padrão mais leve minimiza a perda de energia, levando a uma eficiência de ida e volta de até 75% a 80%, além de ser mais eficiente que o ar no armazenamento de energia.
O CO2 também pode ser uma alternativa sólida às baterias à base de metal, como afirma a Energy Dome. Seu dispositivo seria mais de 50 vezes mais barato que uma bateria de lítio de tamanho similar. Uma vez ampliada, eles projetaram que sua planta de 25 MWh e 200 MWh teria um custo de armazenamento nivelado de $50 por megawatt-hora, com um custo de armazenamento nivelado que se estende até 300 por megawatt-hora. Para se ter uma ideia, atualmente o custo nivelado de armazenamento está avaliado em $186 por megawatt-hora em serviços públicos. Para verificar os números, teremos que esperar pelo menos até o final de 2023 ou 2024. Além disso, o principal ingrediente é muito mais sustentável do que as matérias-primas de baterias comerciais. Por exemplo, a extração de 1 tonelada de lítio consome quase 2 milhões de litros de água. Outro componente importante do cátodo é o níquel, que vence a vergonhosa corrida pela mineração mais intensiva em carbono. Quando se trata de cobalto, cerca de 70% da oferta mundial vem da República Democrática do Congo, que tem um histórico desastroso de trabalho forçado, trabalho infantil e insegurança. As baterias Energy Dome só precisam de aço, CO2 e água. A grande vantagem é que essa tecnologia é baseada em uma indústria existente. Os recipientes, os trocadores de calor, o compressor, a turbina, o gerador e o motor. É uma indústria que está presente em todos os lugares, na América do Norte, na Europa, no Extremo Oriente. Existem muitas outras tecnologias que têm gargalos na cadeia de suprimentos. Por exemplo, outra limitação das baterias de lítio é o tempo. Do ponto de vista de armazenamento, a maioria das instalações encerra em torno de 6 horas para obter o melhor custo-benefício. Obviamente, isto não é suficiente para sustentar a rede durante longos períodos de baixa geração de energia renovável ou durante a noite. É aí que a Energy Dome pode ser útil, porque sua bateria de CO2 pode produzir energia por 24 horas ou mais. Você também deve saber que as baterias de lítio têm uma vida útil de 15 anos na melhor das hipóteses, porque seu desempenho diminui com os ciclos de carga, enquanto o sistema Energy Dome deve durar até 30 anos sem degradação. A flexibilidade é outro ponto forte, já que a bateria usa uma abordagem modular para personalizar o tamanho da bateria para atender às diferentes necessidades de armazenamento. Armazena CO2 à pressão atmosférica em um tanque de gás de superfície inflável ou cúpula, como uma bolha de quadra de tênis cheia de CO2. Como seu CEO disse, e como o sistema acomodará o tamanho? Ele afirmou que o espaço é uma das limitações, em termos de dimensão. Seu sistema não é o mais compacto, e essa é a única desvantagem que eles têm em comparação com as baterias de íons de lítio. Eles alegam 75% de eficiência, o que gerou uma onda de ceticismo. No entanto, a eficiência das baterias de lítio é de 90%, e os sistemas de armazenamento hidrelétricos chegam a 80%. Ao contrário das baterias de íons de lítio, que perdem gradualmente sua capacidade de armazenamento, os sistemas de armazenamento de energia, como o Energy Dome e hidrelétricas bombeadas, não perdem seu potencial de armazenamento ao longo do tempo. Transformar o vilão do CO2 em um salvador do clima parece emocionante, e a Energy Dome sabe o que está fazendo. Ainda temos que ter cautela e esperar para ver o custo real de sua primeira planta em escala comercial em 1 ou 2 anos. Esta pode não ser a bala de prata para o dilema da mudança climática, porque não há bala de prata aqui, mas pode reduzir a necessidade de combustíveis fósseis como fonte de energia de backup para energias renováveis, enquanto reduz a mineração necessária para baterias tradicionais. Elas não substituirão totalmente as baterias de íon de lítio, que continuam sendo a opção mais econômica para aplicações de pequena escala e curto prazo. A integração de duas tecnologias poderia, portanto, ser a melhor solução ecológica para os próximos anos. Pois é, amigos, chegamos ao fim do nosso tópico do dia. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Para não perder nosso próximo tópico, não hesite em se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Obrigado por ter ficado até o final do nosso vídeo e até breve no ATEC PT.